Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 13. Acompanhe a leitura, por favor, em suas Bíblias. O que você faria? Essa pergunta é uma pergunta que não temos como responder rapidamente. Vou tentar responder para você, mas quero que você pense. O que você faria se te dissessem que você teria apenas alguns meses de vida? Eu acho que esse é o tipo de notícia que ninguém quer ter, né? Mas é uma coisa que é possível. Não é nada assim tão distante de nós. Basta estarmos vivos para podermos ter, quem sabe, um encontro com uma pergunta semelhante a essa a qualquer momento. O que você faria, então, se lhe dissessem que você teria apenas alguns meses de vida? Dentre muitas possibilidades e diversas coisas, é muito provável que, diante de uma notícia dessa, nós começássemos a fazer tudo aquilo que até então nós não separamos tempo para fazer enquanto tínhamos o tempo ao nosso dispor, enquanto as coisas estavam possíveis. E a gente, então, não dedicou tempo àquilo, não dedicou valor ou atenção àquilo que era importante, mas julgamos que outras coisas eram mais importantes. De repente, diante de uma notícia dessa, percebemos que não podemos deixar de fazer coisas que temos retardado, que temos adiado, procrastinado. Talvez seja a melhor palavra, né? Porque coisas que a gente sabe que tem que fazer e não faz, biblicamente, o termo bíblico é procrastinação. Isso é pecado. Adiar aquilo insistentemente que eu sei que tem que fazer, eu vou adiando pelos motivos mais banais. Mas diante de uma notícia dessa, a tendência é a gente começar a encontrar tempo para aquilo que a gente até então não quis ou não separou tempo para fazer. É natural que uma pessoa nessa situação gaste, obviamente, tempo cuidando de si mesma. Vai passar por os próximos períodos de dias aí, gastando-se com fazer aquilo que seja bom para si, enfim, na vida espiritual, na vida material, física, relacional. A tendência é tentar botar as coisas em ordem, né? É muito estranho, porque o crente não deveria ser uma pessoa que não pensa na morte. Vou repetir. O crente não deveria ser uma pessoa que não pensa na morte. Corretamente falando. Porque o crente que não pensa na morte, na melhor das hipóteses, mesmo que ele desfrute de uma ótima saúde, o tempo de vida do crente nesse mundo é limitado. Por quê? Porque nós, se somos crentes no Senhor Jesus Cristo, cremos nas bênçãos que envolvem a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. Então deveria ser natural para nós crentes sabermos que ou na morte física, ou pela vinda do Senhor Jesus, que é iminente, como a Bíblia nos diz, pode acontecer a qualquer momento, nós deveríamos, no mínimo, tratar a vida de uma maneira mais cuidadosa. Nossa vida, nosso dia a dia. E é à luz dessa realidade que nós somos despertados aqui nesse texto, em primeiro lugar, a amar as pessoas. E vou entrar em detalhes maiores sobre isso aqui. Na verdade, estamos falando sobre isso de algum tempo, aqui na carta aos Romanos. Mas, no primeiro momento, eu creio que nós devíamos entender corretamente o que significa esse amar os outros, como fomos amados por Deus, porque é isso que o texto está nos dirigindo a pensar, a refletir. Viver uma vida santificada, aquilo que falamos aqui na escola dominical, hoje.
essa responsabilidade com uma vida que nos afasta do pecado em função de um relacionamento íntimo com Deus, próximo com Deus, andando no Espírito. E, obviamente, por causa dessa vinda do Senhor Jesus Cristo. Algo que tem que ser mais importante do que uma mera lembrança. A vinda do Senhor Jesus para o crente, vivo. Quem está vivo aí, levanta a mão. Tá, então para o crente que está vivo, alguns não levantaram a mão porque já estão em espírito aqui sentados. Eu mal comecei a pregar e já estão em espírito, mas tudo bem. No mínimo, os crentes vivos deveriam ter um relacionamento menos oportunista ou esporádico com a verdade da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar, de duas maneiras, ele vai dividir esse texto em duas partes. Nós veremos aqui nesse texto como nós fazemos isso acontecer, ou seja, pôr em prática este amor que Deus nos deu no nosso relacionamento com as outras pessoas, buscar esta vida conformada com a imagem de Cristo, uma vida significativa, uma vida que represente de fato as verdades que envolvem a nossa salvação no mundo que está aí precisando de referências do que Cristo é e faz em nossas vidas. Fazemos isso a partir de uma vida santificada. E essa realidade da iminência da volta de Cristo. Então esse texto vai nos ajudar a pensar nisso. Uma primeira divisão natural que o texto dá é dos versos 8 a 10, onde a gente percebe aqui a relação entre o amor de Deus, esse que devemos expressar entre nós, e a lei. Logo no comecinho do verso 8, nós temos uma sentença que diz: não deva nada a ninguém. Esse texto ele tem um sentido muito mais amplo do que geralmente ele é compreendido normalmente, que é a ideia de uma dívida financeira. Olha, não deve dinheiro para ninguém não, tem que dever dinheiro para alguém, deva amor, não deva dinheiro não. É a primeira coisa que a gente pensa numa leitura rápida desse texto fora do seu contexto. Não digo fora, mas a parte de um contexto maior. Definitivamente não é apenas isso que esse texto está dizendo. Eu creio que nós estarmos em dia com os nossos compromissos financeiros é algo muito importante. Que a Bíblia também requer que tenhamos responsabilidade sobre isso. Mas eu creio que a coisa aqui vai mais adiante. Se não deva nada a ninguém, tem implicações mais abrangentes. Só para a gente fazer uma rápida lembrança de alguns momentos, que eu fosse enumerar todos aqui, seriam vários, mas apenas alguns episódios onde esse dever, no sentido de dívida, de obrigação para com o outro, aqui na carta aos Romanos ela tem uma perspectiva diferente. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, nos versos 14 e 15, ele tinha um compromisso de dívida com gregos e bárbaros no que diz respeito à pregação do Evangelho. Ele pregava o Evangelho a gregos e bárbaros porque ele se sentia numa dívida para com essas pessoas. No capítulo 8, verso 12, nós vemos lá que se queremos agradar a Deus, nós devemos, numa ideia, num sentido de compromisso, de disciplina espiritual, dominar a carne. A nossa responsabilidade, como vimos aqui na escola dominical também, somos, sem dúvida alguma, fortalecidos e capacitados pelo Espírito de Deus, quem habita a vida do crente. Mas é responsabilidade nossa não estarmos em situações, em ambientes, em circunstâncias onde joguemos lenha seca naquela área mais carnal da nossa história. Somos responsáveis por nos separar, nos abster desses ambientes, e Deus nos capacita a termos a coragem, o vigor, a disciplina espiritual para podermos
vencer essas circunstâncias e agradar a Deus. No capítulo 12, versos 1 e 2, nós vimos que por causa das muitas misericórdias da graça de Deus, que Paulo vem falando do capítulo 1 até o capítulo 11, sobre essas misericórdias do Senhor sobre nós, mais uma vez nós devemos, no sentido de dívida, de responsabilidade para com Deus aqui no caso, apresentar os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo e santo. Semana passada, no capítulo 13, verso 7, nós vimos que nós precisamos nos sujeitar. É um dever nosso nos sujeitar, obedecer às autoridades, como Deus requer de nós. E vimos também que o conceito de autoridade vai muito além daquilo que nós vemos nas nossas circunstâncias aqui terrenas. Autoridade no sentido, algo que Deus instituiu para que haja ordem. Devemos, num conceito de obrigação. Veremos um pouquinho mais adiante aqui na sequência das nossas mensagens aqui em Romanos, que os fortes, espiritualmente mais maduros, eles devem, numa ideia de dívida, de obrigação, de compromisso, suportar a fraqueza ou suportar as fragilidades dos mais fracos. Capítulo 15, verso 1, veremos isso mais adiante. Irmãos, quem verdadeiramente ama a Deus, naturalmente se torna devedor desse amor que recebemos aos outros. Eu vou repetir. Quem verdadeiramente ama a Deus, naturalmente se torna devedor, passa a ter uma dívida de amor para com os outros. Outros, não estou falando crente, não, estou falando outros. Então esse verso 8, ele está nos ensinando que a nossa maior dívida para com as pessoas ao nosso redor, nosso dever, nossa obrigação, é amá-los como fomos amados. Nós fomos amados por Deus na condição em que estávamos. E o amor de Deus não foi fazer cafuné na minha cabeça. O amor de Deus foi expresso numa oferta sacrificial. Deus mandou Jesus morrer, o seu Filho, morrer pelo meu e pelo seu pecado. Foi assim que Deus demonstrou amor por mim e por você. E é esse padrão de amor que, naturalmente, a pessoa que ama a Deus se torna devedor de demonstrar este tipo de amor aos outros. É claro que existem outras obrigações que sempre nós teremos em nossos relacionamentos com outras pessoas. É claro que sim. Mas todas as demais obrigações que temos em nossos relacionamentos, elas estão subordinadas ao nosso dever de amar. Amar servilmente. Amar no contexto onde eu sirvo o outro, para que ele vá bem. Veja se não foi isso que Deus fez conosco. Estávamos indo para o inferno até então. Aí Deus veio ao meu encontro com o seu amor e me serviu, me deu. A única coisa que poderia interromper o meu processo de caminhada natural para o inferno. Deus me amou me servindo com aquilo que Ele tinha de melhor, para que eu fosse bem, para que eu fosse melhor, para que eu tivesse o melhor dos melhores, que é o perdão de pecados e a vida eterna no céu. Não por causa de mim, mas por causa dele mesmo.
Irmãos, se nós amamos a Deus, neste padrão de gratidão, de sujeição, de reconhecimento de santidade, de poder, de justiça, nós de forma alguma estaremos impedidos de exercitar ou exercer esse mesmo tipo de amor que recebemos para com aqueles que Deus ama. Deus ama o pecador. Deus não ama o que o pecador faz. Deus ama o pecador, como eu e você. Éramos ainda antes de termos sido alcançados pela graça salvadora. Se nós amamos a Deus e estamos dispostos a amar neste mesmo padrão, nós de forma alguma estaremos impedidos para obedecer seus mandamentos. É por isso que toda a lei se resume no amor, neste padrão. Não é nossa coisa de novela horrorosa que a gente fica vendo na televisão, não, que enfraquece, empobrece o nosso padrão de amor. Mas é o padrão de amor bíblico, que não enxerga o que o outro está fazendo para merecer meu amor, que dá o amor porque quis. Se nós amamos a Deus com essa percepção de gratidão, pelo que recebemos, nós vamos na direção do outro com essa mesma perspectiva. Se assim fazemos, nada nos impedirá de obedecer seus mandamentos. Então o verso 9, que diz: pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. É possível, então, eu obedecer aos mandamentos do Senhor se eu aprender a amar do jeito do Senhor. Por quê? Porque o verso 10 nos diz: porque o amor não pratica o mal contra o outro, o próximo. Portanto, o que está em amarelo aí? O amor. Pois é. Olha a relação de amor de Deus e lei aí. Eu me torno capaz de obedecer aos mandamentos do Senhor porque aprendi a amar como Deus ama. Ainda que por algum momento nossa carne venha a desejar aquilo que se opõe ao Espírito, e sabemos que infelizmente ainda sofremos com isso espiritualmente, ainda que hajam esses momentos de fracasso espiritual na nossa jornada, o nosso amor a Deus, ele deve nos impedir, sim, é capaz o amor de Deus, ou o nosso amor para com Deus, nos impedir de produzir aquilo que é contrário à lei, que é matar, que é praticar o adultério, que é roubar, cobiçar. E essas coisas terríveis que são naturais para o homem sem Deus. Eu digo isso por questões bem práticas. A primeira delas é porque uma pessoa alcançada pelo amor, pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, ela deve olhar para os outros com espírito de obrigação, de dever. Sabe por quê? Porque não fomos salvos porque éramos legais. Não fomos amados porque fizemos coisas que Deus gostou muito. Então, como fomos salvos daquilo que, para as pessoas sem esperança, é a pior coisa que pode acontecer, que é a morte, tanto física como espiritual. Se nós fomos, então, alcançados por essa graça maravilhosa, quando olhamos para os outros, devemos olhá-los com misericórdia, com espírito de compaixão. Amar se torna aí um dever. Uma obrigação enraizada na gratidão para com Deus. Um amor enraizado no desejo de que aquele outro receba o que você já recebeu. E num segundo momento, nós amamos os outros. Devemos amar como a nós mesmos, uma questão muito básica.
Nós não queremos para nós as coisas que acontecem no versículo 9 com aqueles que não amam a Deus. Nós não queremos sofrer a dureza, a tristeza de um adultério, de uma morte, de um assassinato, de uma cobiça, das coisas que são naturais ao pecado, ao coração do homem sem Deus. Nós não queremos para os outros aquilo que não queremos para nós. Então, amar a Deus é cheio de benefícios, vamos dizer assim, né? Mesmo assim, somos tão lentos para isso, porque a gente resume a tendência horrorosa de resumirmos amor, amar, a dar sopa e beijinho e abraço e dizer do lado aí, eu te amo, meu irmão. Resumimos a amar a Deus a essas coisas tão passageiras. Eu não acho que essas coisas precisam ser esquecidas, mas jamais representam o amor de Deus, o amor que Deus demonstrou por nós, de uma forma completa, íntegra, jamais. Então nós vimos aqui dos versos 8 a 10, esse relacionamento de amor e lei. Agora vamos pensar nos versos 11 a 14, na motivação que nós devemos ter para a prática desse amor. Esse amar aos outros, então, que vimos nos versos 8 a 10, tem muito a ver com o que diz no verso 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Perdão, irmãos, a garganta está meio complicada. Façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Deixa eu montar aqui um cenário que talvez aconteça com muitos de nós no nosso dia a dia, pelo menos numa parte do dia. Ao final do trabalho, a gente chega em casa, depois de um dia de compromissos, atividades, correrias, vai para cá, vai para lá, chega o fim da noite, a gente come alguma coisa e vai dormir, sono dos justos, né? E você prega ali no sono, aquele sono quebrado mesmo, aquele que você se desliga, pega logo no sono, aquele sono gostoso, mas algumas horas passam e quando a gente menos espera, toca o relógio. Aí você não acredita, não acredito. Acabei de dormir. O relógio tocou, aí você acorda e tal. Você abre teus olhos assim, meio sem acreditar, que hora de levantar. E o choque maior é quando você olha para o relógio e vê que perdeu a hora. Aí é crise completa, né? Aí você já, o coração dispara, começa a correr e tal. O dia já começou, mas eu não comecei. Né? Mais ou menos assim? Pois é. A gente deixa a cama toda desarrumada, tira a roupa de dormir, veste a roupa do trabalho, engulo alguma coisa lá na cozinha, vamos dizer que não comi nada, e corro para dar conta dos muitos deveres do dia. Eu acho que é exatamente isso que Paulo está querendo dizer nos versos 11 a 14. Vamos reler para lembrar? Façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação já está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não fiquem premeditando como fazer ou como satisfazer os desejos da carne. Pois é. Eu creio que principalmente os versos 11 ao 12, uma parte do 13, tem tudo a ver com este momento aqui do nosso dia a dia. Uma coisa que não devia acontecer, mas nós passamos uma boa parte da vida cristã adormecidos. Geralmente estamos super acordados naqueles dias imediatos ao momento onde fomos alcançados com graça salvadora. Aí estamos acordados, estamos ligadaços. A tendência é o tempo ir passando e a gente está meio adormecido.
Mas a questão é que a gente precisa acordar. O tempo das trevas, da noite, sem Cristo, já passou. Deus já nos deu um novo dia, já amanheceu uma nova realidade de vida para nós, e nós agora esperamos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que se aproxima. Então nós temos que começar a fazer as coisas que ainda precisam ser feitas. Lembram lá do começo da mensagem que eu perguntei o que faríamos se soubéssemos que íamos morrer logo? Começamos a fazer aquelas coisas que já deveríamos ter feito e não fizemos. O crente adormecido é assim. Ele vai deixando para lá as coisas necessárias à vida cristã, indispensáveis, que fazem parte desse novo viver, desse novo nascimento, desse novo dia que Deus nos deu, nos tirando das trevas, do pecado, da morte espiritual. Devemos começar a fazer as coisas que são naturais de quem vive no dia. Devemos tirar a roupa de dormir, a roupa do crente sonolento, e precisamos botar roupa de trabalho, roupa apropriada para quem está servindo atentamente, diligentemente, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o apóstolo Paulo ele está literalmente compreendendo o tempo que vive. Coisa que nós deveríamos fazer com mais cuidado. Não esperar a notícia de que vamos morrer para lembrar que Jesus voltará. Ou lembrar das coisas que já deveríamos ter feito e não fizemos. Podemos ser menos adormecidos, menos atordoados pelo sono e tratar de acordar. Eu creio que o apóstolo Paulo está olhando para o tempo que ele fala de compreender o tempo, ele nos dá a entender aqui no texto a ideia do dia que nós fomos salvos, lá atrás, olhando para frente, que é o dia da consumação da nossa salvação, como falamos em mensagens anteriores, quando Cristo vier, ou nós morrermos, estivermos com Cristo no céu, a glorificação, teologicamente falando, dentro do linguajar do apóstolo Paulo. Esse meio campo aí, o que nós estamos fazendo com ele? Como estamos tratando esse meio aí? Está compreendendo o que está acontecendo nesse meio? Esse tempo entre o momento da nossa salvação e a glorificação, ou seja, quando estivermos para sempre com Cristo nos céus, ele precisa ser um tempo de crescimento. Ele precisa ser um tempo de amadurecimento, de serviço, de maior discernimento espiritual, as coisas para o bem, para o mal. Recebemos tudo o que precisamos da parte de Deus para esse crescimento. Mas o que estamos fazendo? Estamos atordoados, adormecidos? O autor de Hebreus ele vai descrever no capítulo 5 o perigo da falta de crescimento espiritual. Como é sério o problema de termos sido salvos e sermos crentes adormecidos. Leiam comigo aqui, texto um pouco grande, mas vale a pena lermos juntos. Capítulo 5, dos versos 11 a 14. Vamos ler juntos. Diz assim: Temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que nos falta, irmãos, é exercício. Nós aceitamos a Cristo, queremos ficar dormindo. Aceitamos a Cristo e ficamos na sonolência de achar que já agora está tudo resolvido. Como se não tivéssemos recebido da parte do Senhor tudo que precisamos para o amadurecimento, para o crescimento, para influenciar pessoas que estão ao nosso redor, indo para o inferno, do teu lado, no teu trabalho, dentro da tua casa. E não há uma preocupação objetiva em demonstrar que, pelo menos, você é um crente acordado, desperto. Tratamos o mal e o bem, o sim e o não, com relatividade.
quando já deveríamos estar maduros o suficiente para quando a Bíblia dizer não, eu simplesmente praticar o não. E quando a Bíblia dizer sim, eu então deliberadamente faço sim. Mas não ficar com essa coisa, café com leite, meio morna, para agradar a todo mundo. Já deveríamos ter amadurecido desde a nossa salvação, o dia que fomos salvos. Eu creio que os crentes hebreus já também estavam nessa situação. Já haviam sido salvos há algum tempo. O tempo, então, de vida cristã deveria ter significado para eles crescimento. Deveria ter significado progresso. Capacidade de discernir bem entre o bem e o mal e capacidade de assimilar as verdades bíblicas e exercitá-las. Mas não foi assim. Por isso, então, a repreensão do autor de Hebreus aqui nesse texto. Não foi assim. Como muitas vezes também não é assim conosco. Por isso essa repreensão aqui também serve para nós perfeitamente. Eu creio que aqui no contexto de Paulo aos Romanos é bem a mesma ideia. Os crentes romanos já haviam sido salvos, ouvido a mensagem salvadora da graça salvadora de Deus há algum tempo. Já deveriam estar mais crescidos espiritualmente, amadurecidos na graça, no amor, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Já era para eles estarem mais prontos. Mas o problema é que eles ainda eram crentes sonolentos. Complicado falar de sono aqui agora, né? Espero que vocês durmam somente enquanto eu falo. Não todos, né? O fato é que aqueles crentes ainda estavam como crentes sonolentos. E o sonolento é interessante, que ele não é a pessoa que está desmaiada. Não é aquela pessoa que está em óbito, mas está dormindo. Tem gente que é assim, né? Que dorme, pode cair o planeta que o cara está dormindo lá, né? Não, o crente sonolento, ele apenas não está totalmente acordado. Ele não está mais alerta para nada. Isso me faz lembrar o zumbi. O zumbi é aquele morto-vivo, né? Só que esse é morto mesmo, né? O crente sonolento, ele não está totalmente apagado, mas ele está numa condição de não totalmente acordado. Irmãos, definitivamente eu acredito que diante de tudo que temos ouvido e aprendido da iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, é hora de nós sairmos da sonolência, não é? Mas outra maneira como o apóstolo Paulo compreende o tempo é que se por um lado o tempo que passou para alguns depois da sua salvação não foi produtivo, e esse tempo já está se esgotando para todos, em função ou das realidades de que não vamos viver para sempre, ou da própria vinda do Senhor Jesus Cristo, que é iminente, o apóstolo Paulo aqui está nos dizendo que o tempo que resta entre o dia da nossa salvação e o dia da consumação da nossa salvação, ele está lembrando. Está lembrando que realmente esse tempo está diminuindo. Esse tempo não está se alongando, muito pelo contrário, é o que diz o verso 13. Por isso ele exorta, comportemo-nos com decência, como quem age à luz, como quem está acordado. Por isso que amar a Deus e servilmente amar os outros está totalmente relacionado com compreender o tempo do retorno do Senhor Jesus Cristo e com o abandono de práticas que eram naturais para o homem, para a pessoa sem Jesus, antes de ter conhecido o amor de Deus. E daí vem as exortações aqui. Não posso andar em orgias, bebedeiras, imoralidades sexuais, depravações, desavenças, inveja. Não, pastor, eu não faço isso. Talvez não publicamente. Nós precisamos ter uma postura honesta diante de Deus, aquele que vê todas as coisas, e não simplesmente nos eximir, nos retirar dessas circunstâncias, porque isso aqui não é coisa... eu não faço isso. Realmente isso aqui eram coisas muito comuns para os pagãos dos dias os não crentes dos dias de Roma ali, do primeiro século.
Mas para Paulo mencionar isso aqui para crente na igreja de Roma, é porque estava havendo algum tipo de despreocupação, estavam achando que iam viver para sempre, poderiam ir na igreja domingo e para a carne na segunda a sexta. E depois, sábado e domingo, virava crente de novo. Talvez não publicamente, mas só em ambientes mais elitizados. É provável que esteja acontecendo isso aqui, porque a pessoa que está adormecida, ela é capaz disso. Eu creio que o fato de esperarmos como crentes no Senhor Jesus, pecadores, todos nós, mas esperarmos pelo dia da nossa libertação definitiva dessa luta contra o pecado, devemos esperar com santa expectativa essa vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Isso é a nossa maior motivação para a prática desse amor bíblico e para atitudes honrosas, não para resgatar pecados remanescentes ou que ficam ali reivindicando algum direito porque eu dou algum tipo de facilidade para ele com as minhas atitudes no presente. O fato é que isso só vai ser possível se nós estivermos... aqui foi o que eu disse agora, né? Se nós estivermos revestidos do Senhor Jesus Cristo. E essa expressão, eu gosto dela. Essa ideia de revestimento, de estarmos cheios, completos, tomados do Senhor Jesus, em todos os aspectos, vivendo essa vivência de Cristo no nosso viver a sua vida, a sua graça, o seu amor através de nós por meio do seu Espírito Santo. Eu creio que esse revestidos de Cristo depende muito desse viver em Cristo. O apóstolo Paulo dizia que viver é Cristo e o morrer é lucro. E o viver, se eu tenho que viver, que seja Cristo. Paulo estava tomado das realidades espirituais que envolviam vida, morte, vida, nascimento, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava envolto nas verdades do Evangelho. Paulo estava envolto na expectativa da eternidade com Deus. Paulo estava envolto na realidade da graça maravilhosa, do perdão de pecados, do amor inexplicável de Deus para com ele. Paulo estava envolto nisso todo o tempo. Assim ele estava revestido de Cristo. Assim ele estava capaz, então, de lidar fosse com o que tivesse que vir. Tanto a luta contra a sua carne, quanto a sua esperança contra a vida de Cristo, era algo que estava interagindo diariamente na sua mente e o tornava pronto para amar e a obedecer os mandamentos do Senhor, porque se eu amo a Deus, é inevitável que eu tenha prazer em sujeitar-me à palavra do Senhor. Mas para que isso seja um modo de vida, e não um apego espiritual temporário, que nós temos muito hábito de gostar disso, de ter umas amizades coloridas com as coisas espirituais. Dou uns beijos aqui, uns abraços ali, fico legal durante um tempo, daqui a pouco eu não ligo mais. É assustador isso. Mas crentes adormecidos são capazes de produzir esse tipo de relacionamento com Deus. Temos um apego espiritual temporário. Se nós queremos ter um modo de vida realmente revestido de Cristo, nós precisamos fazer uma coisa muito objetiva, muito prática, que o apóstolo Paulo fala aqui no final do verso 14. Não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Se você quer estar revestido de Cristo, vivendo os prazeres espirituais que envolvem toda a obra da cruz, tudo que foi feito por amor a você, e quando você demonstra isso ao outro, é uma coisa natural, porque você se torna naturalmente devedor deste amor que recebeu da parte de Deus. Isso se torna tão natural que lidar com os mandamentos do Senhor é um enorme prazer. Mas você só será capaz de ter isso ser um modo de vida se você não ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Por incrível que pareça, raramente o pecado é um acidente. Na maioria das vezes, o pecado é algo planejado.
por incrível que pareça. Só para a gente lembrar, olha o que é dito aqui por Tiago no capítulo 1, versos 14 e 15. Vamos ler juntos. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Não sei o que deu aqui. Perceba que nós estamos lidando com uma realidade que está acontecendo toda dentro de mim. Eu sou tentado pelo meu próprio mau desejo. Eu fico lá, mas se não tiver ninguém em casa, dá para fazer aquilo. Mas se o patrão não ver eu fazer aquilo, eu posso. Se ele não ouvir eu falar aquilo, vou fazer isso aqui porque ninguém sabe. Mais ou menos assim? E depois desse planejamento eu sou arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz então ao ato pecaminoso. E o pecado, depois de consumado, ele sempre nos separa de Deus, causando morte espiritual, separação. Irmãos, se nós quisermos ter vitória sobre o pecado e sobre a carne, andarmos revestidos de Cristo, nós temos que parar de fazer planos para pecar. Tem que parar. Perceba que eu estou falando de algo que é responsabilidade minha e tua. Não dependemos de ninguém para isso. Dependemos apenas de temor ao Senhor. De compreender a grandeza deste inexplicável amor e me render a este amor. O resultado disso é uma vida santificada, uma vida que nos leva a vivenciar intensamente este ser revestidos de Cristo. E isso, então, é a única coisa capaz de fazer com que eu pare de planejar pecar. A gente planeja não vir à igreja. A gente planeja mentir. A gente planeja, a gente manipula as situações para nos favorecer, mesmo que elas nos coloquem contra aquilo que nós cremos. Nós planejamos essa coisa maldita. Está dentro de nós essa capacidade. Eu só vou vencer essa inclinação se eu andar intensamente comprometido com as coisas de Deus, com oração, com leitura bíblica, com amor a Deus, com gratidão. Profunda gratidão pela salvação que recebi. Caso contrário, conta-se a história de um alcoólatra, que ele lamentou, conversando com um evangelista que estava com ele, falando de Jesus, ele lamentava, mas eu bebo. Ele se lamentava com o evangelista. O evangelista falando de Jesus, tentando explicar, tentando compreender a causa daquela compreensão de que o álcool era uma coisa ruim, mas ele dizia, quando eu vejo, eu já estou bebendo de novo. E o evangelista ali, pacientemente e tal, até que a pessoa começou a tentar explicar o motivo de tantos fracassos, tentativa de parar de beber, mas bebia de novo, parar de beber, bebia de novo, e caía. E uma pessoa que já tinha ouvido o evangelho muitas vezes e tal. Aí o sujeito virou assim para o evangelista e disse, olha, quando eu passo por aquele botequim lá no meu caminho do trabalho para casa, eu não aguento. Eu entro nele. E quando acordo, eu já me encontrei com a ressaca já. Já estou daquele jeito, só ressaca resta para mim, depois que eu acordo. Aí o evangelista o questionou. Por que ele deixava que isso acontecesse? Aí disse assim, o alcoólatra respondeu para o evangelista, olha, na verdade, eu ando quase 2 quilômetros a mais do meu itinerário do trabalho para casa para poder passar pela porta do botequim. Eu sei que eu não devia fazer isso, eu sei, eu não quero beber, eu tenho ouvido minha mulher falar do evangelho para mim, todo mundo fala, o senhor fala do evangelho para mim, o pastor fala, todo mundo fala. Eu tinha um caminho mais rápido para fazer para chegar em casa. Mas eu ando 2 quilômetros a mais para passar na porta do botequim. Aí passou pela porta do botequim, já viu, né? Aquele homem, então, ele fez planos durante toda a sua vida para satisfazer os desejos da carne. Mesmo tendo o conceito na sua cabeça
ele planejou pecar. Por isso ele nunca se levantou. Eu creio que esse personagem dessa história, eu até entendo que ele nunca tinha aceitado a Cristo, rendido seu coração a Jesus Cristo. O duro é quando nós já confessamos que cremos e continuamos andando 2 quilômetros para passar na porta do pecado. O duro é quando continuamos a planejar a nossa queda. Aí é que é duro. Eu creio que vamos ficar de pé, vamos orar, depois vamos passar para a segunda e última parte do nosso culto. Vamos clamar a Deus que, pela sua graça, nos capacite com o seu poder a despertar em nós a responsabilidade que nós temos que ter de não planejar o pecado, de não planejar o itinerário do pecado, não nos colocar numa situação onde o inevitável vai ser pecar. Deus não vai fazer isso por você. É você que tem que ter a responsabilidade de tomar decisões de fé que vão te afastar deste planejamento maldito que tem destruído a vida de tantas pessoas que têm tanto para dar para o Senhor, para amar os outros, para servir a Cristo, para ser útil na obra do Senhor e vivem inúteis porque planejam porcaria do pecado. Vamos clamar a Deus que nos livre dessa armadilha. Vamos fazer isso para a glória de Deus. E agora eu costumo sempre dizer, para a glória de Deus e para o nosso bem. Eu quero mudar isso hoje. Vamos clamar a Deus que nos capacite a termos a coragem de dizer, não, eu vou nessa direção reta. Eu não vou fazer desvios para facilitar a minha natureza pecaminosa, meus desejos pecaminosos. Eu vou reto. Vamos fazer isso, mas vamos fazer isso para a glória do Senhor e para o bem dos outros. Porque um crente santificado abençoa outros. Um crente santificado, ele vai na direção do outro com o amor que ele recebeu. Aí sim, depois disso, nós apenas aguardamos um encontro glorioso com o Senhor, que pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas façamos isso então, esta oração agora, para a glória de Deus e para a bênção daquelas pessoas que estão perto de nós e que podem ser alcançadas. A bênção libertadora do Evangelho, mas você tem se visto impedido de fazer isso, porque você não aprendeu a amar do jeito de Deus ainda. E o amor do jeito de Deus nos leva, em primeiro lugar, a obedecer ao Senhor, e não às inclinações pecaminosas do nosso coração que nos fazem planejar o pecado. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra que chega a nós dessa forma tão penetrante. Difícil nos encontrarmos qualquer álibi, ó Pai, para nos justificar diante do que ouvimos. Cabe a nós apenas a rendição, ó Deus, diante de Ti, confessando, ó Pai, que precisamos de um coração profundamente agradecido para Te amar como o Senhor deve ser amado e por isso amar os outros como uma consequência natural do nosso amor pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos tão envolvidos com o Senhor que estaremos revestidos de Cristo. E essa é a única maneira, ó Deus, de não estarmos planejando terrivelmente o pecado contra Ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus, se há aqui confissão de pecados, ó Deus, se há arrependimento, eu clamo que da Tua parte recebam a capacitação que vem de Ti para planejarmos aquilo que revela a Tua glória, aquilo que promove a Tua glória, aquilo que promove o Teu amor, ó Deus, através das nossas vidas. Ó Deus, que estejamos em nome de Jesus vencendo o maldito pecado, planejando Te obedecer, fazendo projetos de uma vida cheia de temor e gratidão, de obediência, de serviço, de adoração, de sujeição a Ti. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Eu clamo pela vida daqueles que agora estão se rendendo e declarando que querem fazer diferente. Querem uma vida de fato revestida, cheias do Senhor Jesus. Ajuda-nos, dá-nos, ó Pai, aquilo que
precisamos para que possamos ter todo o encorajamento necessário para tomar decisões espirituais que nos livrem, ó Pai, dessa armadilha maldita que muitas vezes armamos para nós mesmos, ó Pai, no pecado. Muito obrigado por graça salvadora que um dia nos alcançou. Muito obrigado, ó Deus, pela certeza que temos que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é uma grande injustiça, depois de conhecermos o Senhor e a Tua graça, planejarmos pecar contra Ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós e livra-nos, ó Pai, disso. Assim eu te peço, ó Deus querido, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.